Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível, né? Estamos aqui para falar sobre a situação de aprendizagem 5 do nosso volume 2, descobrindo medidas diárias. Diária. Vamos lá, começando direto na atividade 1, lá na tabela. Ela mostra as coordenadas de pontos que, quando ligados na ordem em que foi dada, formam quadriláteros. Utilizando uma malha quadriculada, marque os pontos em um mesmo plano cartesiano e, na sequência, identifique e nomeie cada um deles. Vou alertá-los que aqui tem um erro, tá? Que eu percebi isso ao preparar neste quarto quadrilátero, tem um erro que eu percebi ao montar esta aula para vocês, mas que não se preocupem, que não é nada de outro mundo, mas que vocês precisam tomar cuidado na hora de montar, porque essa figura geraria um quadrado e na hora, do jeito que os pontos estão colocados aqui, não formaria. Então eu fiz essa alteração para que vocês pudessem ver o desenho como fica. E vamos a essas construções então para que a gente possa fazer esta identificação, ok? Então, ó, dessas figuras que nós temos aí, o que nós temos? A figura ABCD forma um trapézio. A figura EFGH forma um losango. A figura IJKL forma um paralelogramo. A figura MNOP, que foi onde eu fiz a correção, tá? Se vocês quiserem identificar aí, ó, o ponto M, pare e anota um pouco. O ponto M, coordenadas dele, menos 4, menos 2. Coordenadas do ponto N, menos 2, menos 2. Ó, menos 2 no X, menos 2 no Y. Coordenadas do ponto O, menos 2, menos 4. E as coordenadas do ponto P, menos 4 e menos 4. Façam essa correção aí no caderno de vocês, para que não tenha erros no desenho. E a figura QRSRQST, ou tanto faz a ordem, é um retângulo. Por que é importante a gente identificar essas observações e fazer isso de uma forma mais correta? Porque o exercício pede que a gente faça pesquisa. Pesquisa do quê? A expressão para o cálculo da área de cada um dos quadriláteros identificados na malha quadriculada. Faça uma tabela relacionando cada um deles com a respectiva expressão para o cálculo da área. Aí eu coloquei para vocês aí, né? Ó, a fórmula do trapézio é a base menor mais a base maior vezes a altura. Isso tudo dividido por 2. A área do retângulo é calculada quando a gente multiplica a base pela altura. A área do quadrado ela é identificada e calculada como? Quando a gente multiplica um lado por ele mesmo, ou seja, como o quadrado tem os 4 lados iguais, a medida do lado elevado ao quadrado. Paralelogramo, a expressão que facilita é a base vezes a altura. Você tem que tomar cuidado para determinar a altura de um paralelogramo. Pode ser que a gente precise fazer outras coisas, como utilizar a fórmula do triângulo. O losango, que é a diagonal menor, vezes a diagonal maior, o resultado dividido por 2. E uma área que vai aparecer aí, que faltou o próprio exercício citar, que é a área do triângulo, que ela é calculada quando a gente pega a base, multiplica pela altura, o seu resultado a gente divide por 2. Ok? Então, base vezes altura dividida por 2 é a área do triângulo. E vamos a aplicações. Um retângulo tem 8 centímetros de base e 4 centímetros de altura. Encontre outros retângulos cujas medidas sejam diferentes e que resultem em uma área igual ao do retângulo dado. Ou seja, se ele tem 8 centímetros de base e 4 centímetros de altura, qual a área dele? A base, normalmente, a gente considera o lado maior como uma base, mas isso não é uma regra. Então, aqui seria 8 vezes 4. Se é centímetros, a área dele seria de 32 centímetros quadrados. Tá bom? Então, quais outros retângulos que você poderia encontrar? 16 centímetros e 2 centímetros. 8 e 4 já foi. O que mais que dá 32? Seriam 8 e 4, 16 e 2. O que mais? Só, né? Então, dei uma dica para você, 16 e 2. Vocês podem pensar em outros quadrados, outros retângulos que podem chegar a 32 centímetros quadrados, tá bom?
É isso aí, item 1.5. Já adianta vocês, pode pegar sua calculadora que hoje eu vou deixar usar, tá bom? Hoje eu vou deixar usar sim, porque vai ser preciso. Vamos lá, a professora de matemática do 8º ano, ao abordar o conceito de área de figuras planas, apresentou aos estudantes um painel com formas geométricas, para que analisassem e determinassem a área ocupada pela figura ABCD, que é esta figura em vermelho aí, representada no interior do quadrado. Após a análise, os estudantes apresentaram a área do triângulo, a área da figura ABCD. Sabendo-se que B é o ponto médio do segmento AE e C é o ponto médio do segmento EF, qual foi a área encontrada pelos estudantes? Primeiro de tudo, nós temos aí que a medida total aí é de 25 metros, certo? Então, a gente precisa dessas medidas aqui, ó. BE, ó, a medida do segmento BE, ela é de 12,5 metros. Por que 12,5, Leandro? Não é... Se o B é o ponto médio de um segmento sempre significa aquele que divide um segmento em duas partes iguais, tá? Então, 12,5 metros, tá? Representação apenas. E o segmento EC também se mede 12,5 metros, porque disse que o ponto C também é ponto médio desse segmento EF, que mede 25 metros. Ó, o segmento FD, que a gente também vai precisar usar ele, é 25 metros, porque é a lateral do quadrado toda, tá ok? E já temos aí algumas informações importantes. Uma outra informação importante é a área total dessa figura AEFD, tá? Deste quadrado. Se é 25 metros o lado dela, a área de um quadrado, a gente já estudou no comecinho dessa situação de aprendizagem, que é lado vezes lado. Ou seja, a área do quadrilátero AEFD é igual a quanto? 25 vezes 25, que é 625 metros quadrados. Tudo bem? Por que eu estou fazendo tanta conta? Porque eu acho que o jeito mais fácil da gente calcular esta área da figura em vermelho é calculando esta área e subtraindo da área total que a gente já tem lá, que é 625 metros quadrados. Eu vou até arrumar esse 6 aqui, que isso ficou consideravelmente feio. Tá? Eu vou até arrumar isso aqui. 625 metros quadrados. E aí, Leandro, o que é isso tudo? O que a gente vai fazer? Vamos calcular primeiro a área 1, que é a área daquele triângulo ali, ó. A área de um triângulo, você viu no comecinho da nossa situação de aprendizagem, nesta figura aqui, que é base vezes altura dividido por 2, certo? Então, o que a gente vai fazer? Base vezes altura dividido por 2, qual é a base deste triângulo? É o segmento EB, ou BE, que mede 12,5 metros, ó. 12,5 vezes quanto? Vezes 12,5, que é o segmento EC, ó. Vezes 12,5, e o resultado disso vai dividir por 2. Como eu estou bonzinho, você pode sim pegar a sua calculadora e ver quanto dá esta área. Ao final das suas contas, você vai ver que vai dar 78,125. A unidade é importante, não é área? Então, metros quadrados, tá bom? Me desculpem, esta área a gente já calculou. E a área 2? Vamos lá, a área 2 nada mais vai ser do que... Qual é a área? A base deste triângulo é o lado do quadrado, então é 25 metros quadrados. Isto vezes, qual é a altura? 12,5, que é o segmento FC. Tá? 12,5, eu não coloquei lá, mas o segmento FC mede 25. 12,5, que é ponto médio, lembra? Isso tudo também dividido por 2. Então, esta área 2 vai ser igual a quanto? 25 vezes 12,5. E o resultado disso dividido por 3, que dá 156 por 2, tá? 156, vou corrigir ali porque ficou feio. E nós temos aí 156,25 metros quadrados. E aí, Leandro, o que falta a gente fazer agora? A pergunta foi
qual a área encontrada pelos estudantes dentro daquela figura em vermelho ali. Então, a área que a gente quer saber, ela vai ser o quê? A área vai ser igual à área total menos a área dos dois triângulos que a gente calculou aí, menos 156,25. Ok? Isso tudo vai ser igual a quanto? Pode pegar a sua calculadora e fazer bonitinho aí que você vai ter 390,625 metros quadrados. E esta vai ser a área encontrada pelos estudantes, ou pelo menos eles deveriam ter encontrado isso. Se não encontraram, é sinal de que alguma coisa eles fizeram de errado. E aí o dono de uma academia, em comemoração ao aniversário do estabelecimento, pretende distribuir a cada um de seus frequentadores toalhas de mão de 22 centímetros de largura e 30 de comprimento. Sabendo que em cada toalha será estampada de forma centralizada a logomarca da academia, cujas dimensões são de 12 centímetros de largura e 20 centímetros de comprimento, determine a porcentagem que essa estampa ocupará da área total da toalha. Como fazer isso tudo, né? Então, independente da posição que ela ocupa, a gente precisa descobrir o quê? A área total desta toalha. Como você vai descobrir a área total desta toalha? Você vai pegar a área total da toalha. Como você vai calcular isso? Simplesmente você vai fazer a divisão do quê? Da área da estampa pela área da toalha, para descobrir a porcentagem. Mas uma coisa de cada vez. Primeiro, a área da toalha. A área da toalha, gente, se é um retângulo, 22 por 30. 22 vezes 30. A área de 660 metros quadrados. Isso aí é, 660 centímetros quadrados, me desculpem. E a área da estampa? A área da estampa a gente vai fazer como? 12 vezes 20, que dá 240. Pessoal, uma pergunta que eu faço a vocês agora é como que a gente descobre a porcentagem de alguma coisa quando comparada a outra? Quando a gente quer fazer isso como se fosse uma fração, a gente quer saber partes de um todo, certo? O que é a parte que a gente quer descobrir? Para descobrir a porcentagem aí, a gente vai pegar o quê? A área da estampa e dividir pela área total. Por quê? Desta forma, a gente vai descobrir qual é a fração da toalha que a estampa ocupa. Então, qual é a área da estampa? É 240. Qual é a área total da toalha? 660. O que vocês vão fazer agora? Fazendo essa divisão, vai dar aproximadamente 0,36. Nós temos um valor decimal. Se a gente quer achar isso em porcentagem, multiplica por 100, que nós teremos aproximadamente 36% da toalha ocupada pela estampa. Tá ok? Pessoal, espero que esse vídeo seja esclarecedor para vocês. Adianto a vocês que na próxima segunda-feira, que vai ser dia... Que dia que vai ser segunda, gente? Me ajuda aí. Segunda-feira vai ser dia 20. Dia 20 de julho. É dia da amizade, hein? Eu vou fazer um encontro ao vivo, eu pretendo fazer uma aula ao vivo com vocês através do Google Meet. Ou se vocês acharem que o Google Meet não é legal, eu posso fazer essa live diretamente no YouTube. Dependo de um retorno de vocês. Então, por favor, comentem no vídeo qual momento que vocês preferem para que eu possa decidir e comunicar a turma, tá ok? Então, bons estudos a todos vocês. Até a próxima, pessoal!